Voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje, falando sobre vigiar e orar. Nosso 12º programa desta série, o último programa desta série, onde estamos falando sobre as criações mentais. Série número 8, capítulo 8 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, tem algo mais que você queira complementar do raciocínio onde você estava falando sobre essa questão das reuniões mediúnicas, dos grupos de estudos? Esse vigiar e orar está em tudo, porque quando nós transferimos a responsabilidade dos nossos desequilíbrios para um obsessor, é uma ingenuidade tamanha, porque Allan Kardec, levando a efeito esse estudo, chegou à conclusão que muito pior do que os obsessores seriam as nossas más inclinações, que são elas que os atraem. E quando nós transferimos a oportunidade da oração para outrem, percebemos ou não percebemos que estamos perdendo os recursos, porque os recursos são direcionados para quem ora e não para quem recebe os benefícios da oração, nesse sentido de eu, se fosse possível, orar para que você mudasse, para que você recebesse um benefício gratuito sem esforçar-se ou sem fazer alguma coisa para tornar merecedor daquele benefício. Agora, quando eu percebo que a oração, segundo Joana de Ângeles, é um mecanismo que acontece onde a iluminação se dá de dentro para fora. Então não tem como eu te iluminar de fora para dentro. Eu posso gerar os estímulos. Se eu já iluminei-me, eu posso, segundo Joana também, contribuir para que outros se iluminem, enviando os estímulos agora de fora para dentro. Só que eu vou enviar partes do meu espírito para dentro de quem está me ouvindo. Não é isso que ouvimos? Então, vou gerar elementos para transferir para o universo biológico, para motivar essas forças, para erguê-las, conforme Kardec nos ensina. Nós vamos acordar esses potenciais, colocá-los em atividades, e ao mesmo tempo eu vou atuar no universo perispiritual, universo mental, na consciência da personalidade encarnada, a alma, e ao mesmo tempo na essência dessa consciência, que é o Cristo ou até o Deus interno. Mas, para que eu possa fazer isso, criar esses estímulos de fora para dentro, eu preciso antes ter me iluminado de dentro para fora. E ao mesmo tempo, percebendo essas realidades que Kardec estabelece como convites, não vou falar como normas, porque o Espiritismo não determina nada como se fosse uma coisa engessada que nos obriga a fazer de tal ou qual forma. Nos convida a aprender a pensar, a raciocinar, a duvidar daquilo que não compreendemos, a indagar, a estabelecer critérios e buscar os ensinos dentro ou fora, porque muitos até já questionaram, se tudo está dentro, para que buscar fora? Enquanto eu não consigo buscar o que está dentro, eu preciso compreender o que está fora, até porque eu preciso respeitar o meio que me acerca. E quando eu começo a iluminar desde os equipamentos físicos, porque o veículo que eu tenho para viajar para dentro é o que eu estou aqui usando, é esse aqui. Agora, se eu não disciplino o meu modo de pensar, que vai governar o meu universo físico, o meu modo de sentir, de falar e de agir, que vai sublimar a minha própria realidade física, como que eu posso viajar com esse mecanismo para dentro? Porque é esse universo externo que está indo ao encontro do interno. É esse que não é experiente ainda. Porque eu construí uma realidade ao reencarnar e apenas um ponto da minha autoconsciência pura está aqui como consciência desse cenário. E esse cenário inteiro precisa aprender a ler as minhas realidades internas. Eu já sou, eles estão. Então, quando eu ensino o meu corpo a se comportar conforme a harmonia das leis, eu estou preparando esse corpo para viajar para o universo perispiritual, até porque ele vai chegar lá por promoção. E, ao mesmo tempo, eu vou trabalhar os meus instintos, as minhas sensações, as minhas emoções e sentimentos, e vou transformar o meu universo perispiritual em espaçonaves para viajar para o meu universo mental. E a partir do momento que eu aprimoro os meus pensamentos, eu aprimoro a minha inteligência, eu aprimoro a minha imaginação, ou melhor, amplio a minha capacidade de memória, eu estou transformando esses universos em estados da minha consciência mais profunda para viajar ao encontro da minha realidade íntima. Agora eu tenho capacidade de ler o livro oculto em mim. Mas enquanto esses elementos não gravarem e respeitar as leis que regem o contexto onde vive, eles não conseguem mergulhar para dentro dessa realidade, desrespeitando ou querendo sair do cenário. É o que fazemos buscando alucinógeno, buscando atalhos, buscando mecanismos
que não condizem com a realidade transformadora do indivíduo para que ele possa mergulhar no seu próprio cenário. Vimos no programa Consciência Cósmica que se não nos tornarmos unos com essa consciência, ou seja, amando incondicionalmente o nosso semelhante, eu não vou sentir essa consciência cósmica em mim e nem sentir-me como parte integrante dela lucidamente, ou sentir minha própria consciência cósmica, como nós vimos com Hermínio Corrêa de Miranda. A relação disso com o nosso programa anterior, né, falando sobre interação e permuta, essa questão desses recursos externos, né, então eu preciso muitas vezes ainda ler um livro externo para depois acessar este livro oculto, é uma forma também de interação e permuta. Exato, além de ser uma forma, mas vamos ver, cada palavra do livro vai ensinar-me alguma coisa que a minha realidade física às vezes ainda não saiba. O meu corpo, por exemplo, é constituído de água, mais de 2/3, não é isso? Sim. Só que aqui, como eu, no todo psicofísico, estou me comportando para promover esta água que está sustentando a minha realidade biológica. E como eu, que estaria usando esse corpo, que é basicamente água, estou interagindo com esta água que está fora. A minha aqui é um pouco diferente. A água que transformou-se em suco ao abraçar o alpiste, aquela comidinha do passarinho mesmo. Aí transformando, antes a gente falava leite de alpiste, mas eu descobri que alpiste não dá leite, nem soja dá leite, apenas os animais, etc. Mas o suco aqui de alpiste. Como eu estou interagindo? O meu corpo é água. Como ele, com a consciência mais ampliada, está um passo na dianteira, está tratando os seus semelhantes da retaguarda. Isso é o que faz a diferença para entrarmos em consonância e viajarmos para dentro do nosso cenário. Se eu diz respeito à água, que é o elemento básico de sustentação do meu corpo, a água que está fora, como fica a água que está dentro do meu corpo? Percebe a desarmonia que eu vou causar no meu próprio universo, porque Kardec percebeu isso. Eu posso interagir na água que está fora e, ao mesmo tempo, interagir na água que está dentro. Mas para interagir na água que está fora, antes eu movimento a água que está dentro, porque é através da água que está dentro que eu interajo com aquela lá. Porque a água que é semelhante à água. Então, o semelhante vai interagir com o semelhante. Como que eu posso interagir com a cenoura? Basicamente é água, mas tem elementos lá mais densos. Então, vai procurar aqui no meu universo o elemento correspondente àquele vegetal que vai interagir com a consciência do vegetal, a água do meu universo interagindo com a água daquele vegetal e assim sucessivamente. Então, a partir das leituras que retratam a realidade interna, eu vou tomando consciência e viajando de fora para dentro, e ao mesmo tempo trazendo esses anseios de dentro para fora. Mas ninguém consegue entrar nos estados dos instintos, por exemplo, e reorganizar os nossos automatismos sem respeitar o corpo físico. Isso como um todo. E ninguém consegue respeitar e organizar o corpo físico sem respeitar os alimentos e alimentos de fora que o constituem. Ninguém consegue respeitar-se como seres humanos em processo de evolução se não respeitar o seu semelhante em igual teor ou estado vibracional. Por isso, nós lemos o que está fora para preparar a espaçonave para viajar e encontrar o que está dentro. Porque quando houver esse encontro, essa fusão, aí já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim, o Cristo interno que uniu-se com a minha realidade externa. Agora, quando eu tornar-me uno com o Cristo interno, fundirmos com o Deus interno, agora eu estou pronto para interagir com a consciência cósmica de forma mais abrangente e sentir-me a própria consciência, porque eu vou preocupar com tudo que existe à minha volta, dentro ou fora, como a onisciência, a onipresença, a onipotência preocupa-se dioturnamente. Ok. Então, para complementar um pouco mais a nossa compreensão com tudo isso que você está nos trazendo, vou ler mais uma citação, né, mais um trecho aqui de uma leitura na página ainda 309. Nesse sentido, podemos dizer que a maioria das entidades que chamamos de obsessores, quando se manifestam nas reuniões mediúnicas, são formas pensamento criadas, na maioria das vezes, pelos próprios médiuns. Uma só forma pensamento que se manifeste é formada por uma infinidade de seres menores, com vontade e vida própria. Os sentimentos ou emoções, seres vivos, ainda que discretos, têm a oportunidade de se manifestar de acordo com a nossa proposta de vida.
A isso podemos chamar de manifestações das sub- ou superpersonalidades. Sebastião, então ainda falando dessa questão, né, que é citado aqui nas reuniões mediúnicas, então é, antes de tudo, um espaço para tratamento do grupo. Exatamente, é o que nosso irmão o José Raul Teixeira fala. Os primeiros seres que precisam ser doutrinados, evangelizados, são os dirigentes, são os médiuns. Então, o grupo mediúnico, em primeiro lugar, ele tem a função de transformar os elementos que compõem aquele grupo. As primeiras manifestações, e vai levar, segundo Joana de Ângeles, em torno de 10 anos, uma equipe, através dos estudos da sua transformação moral após esse autoconhecimento, para que ele possa ficar afinado. Mas as manifestações que ocorrem mais abrangentemente são as nossas manifestações internas. Uma somatização de pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes que transformaram em seres no conjunto que estamos trabalhando, manifestando-se como entidades. E quando não percebemos isso, achamos que somos obsessores e queremos expulsá-los ou encaminhá-los, quando na realidade estão em nós mesmos. E quando nós não mudamos, continuamos com as mesmas mazelas, porque há médios que entra anos, entra décadas e sai décadas, manifestando da mesma forma os mesmos espíritos, porque na realidade são manifestações da sua própria consciência. Que é a questão dessas subpersonalidades. Exato. E Gustavo Gelei, na época de Kardec, já perceberam, e nós vamos dar sequência a isso no bloco seguinte, que uma tristeza pode assumir o comando como se fosse um ser, como se fosse uma entidade, como se fosse um obsessor até, que é o mecanismo que nós chamamos de auto-obsessão. Ok, então no próximo bloco falaremos mais sobre este assunto. E se você que está aí acompanhando o nosso programa quiser fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, é só você ligar para 0800 12 18 38, tornar-se um sócio e aproveitar as vantagens e benefícios que você terá. Vamos então agora para um rápido intervalo e já voltamos.